Hoje nós vamos falar sobre alma. Eu acho que é uma dúvida de muita gente. Eu vou tirar essa dúvida hoje de como que é esse negócio de alma, espírito. A gente não entende muito bem, né, sobre isso, porque ninguém explica bem, né? O que é alma, o que é espírito, nós somos alma, nós somos espírito, nós somos corpo, como é isso? Então hoje nós vamos entender isso. Eu vou até mostrar na prática para vocês entenderem bem. Mas hoje eu vou desmiuçar um pouquinho mais, porque eu acho que é um tema bem pertinente e que é dúvida de muitas pessoas. E eu vejo cada vez mais as pessoas estão com muitas dores emocionais, né? Carregam isso e muitas vezes não sabem como lidar. Por isso que eu voltei com esse tema hoje, tá? Então nós vamos começar lendo que tudo é baseado na Bíblia, né? Tudo que eu falo aqui, tudo tem a base bíblica. Eu sou uma terapeuta cristã, então todo o meu trabalho de terapia do emocional das pessoas, ele é baseado na Bíblia, né? Porque Deus é a nossa base, é a nossa alicerce, é a nossa rocha. Se nós não tivermos essa base, nada vai dar certo, nada funciona. Então a gente precisa estar alicerçado nessa base. Vamos basear hoje a nossa conversa sobre a alma, sobre as dores da alma, que muita gente passa por isso, né? No Salmo 103, tá bom? E eu vou explicar o que é alma, o que é corpo, o que é espírito, para vocês terem essa clareza de quem você é, que corpo é esse, como que funciona isso, tá? Então é isso que a gente vai aprender hoje. Lá no Salmo 103, se você tiver sua Bíblia, eu estou lendo na nova versão atualizada, tá? Eu tenho várias versões aqui, mas eu tô lendo nessa que é um pouquinho mais simples de entender. Então fala assim, deixa eu baixar mais um pouquinho o volume. Os Salmos, a maioria dos Salmos são escritos por Davi, tá? Então aqui é Davi falando. Ele fala assim: bendiga, algumas Bíblias falam bendizes, tá? Essa aqui fala bendiga, mas é a mesma coisa. Bendiga, ó Senhor, a minha alma. Bendiga, ó Senhor, todo o meu ser. Bendiga, ó Senhor, a minha alma. Ele repete: não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, e que resgata a sua vida da sepultura, e coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como águia. Até aqui. Vocês perceberam que Davi está falando com a alma dele? Ele está falando com a alma dele. Então, aqui a gente já percebe que nós temos uma alma, né? É isso que nós vamos entender hoje. Então ele fala: bendiga o Senhor a minha alma. Algumas Bíblias, bendizes o Senhor a minha alma. Ele está falando com o Senhor para bendizer a alma dele. Bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma, de novo. Daí ele fala assim: não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Está falando com a alma dele. Falando: minha alma, não esqueça de todas as minhas bênçãos. Como, tipo assim, sou esquecida. Não esqueça. É Ele, tá falando de Deus agora, é Ele que perdoa todos os seus pecados. É Deus que perdoa todos os seus pecados, alma. Ele tá falando com a alma, tá? E é Ele que cura todas as suas doenças. Ele tá falando com a alma dele. Como se você falasse: minha alma, é Deus que cura todos os seus pecados, é Deus que cura todas as suas dores, as suas doenças, tá bom, alma? Tá falando com a alma, entende? Que resgata a sua vida da sepultura, resgata a sua vida da morte. É Deus que faz isso com a minha alma. E você tem uma alma, eu tenho uma alma. Então aqui ele está falando da alma dele, está conversando com a alma dele. E é Deus que coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência. Então é Ele que dá vida à minha alma, de modo que a sua juventude se renova como águia. É Ele que renova a minha alma. Então vamos entender o que é alma, o que é corpo, o que é espírito. Então aqui o salmista, que é Davi, ele está chamando a atenção da alma dele. Ele está conversando com a alma dele. Em várias passagens a gente vê
outros profetas falando da alma deles, né? Então, por quê? Porque a nossa alma, a nossa alma é uma alma que adoece, é uma alma pecadora. Então, todos nós temos alma. Então, como que funciona? E assim, as pessoas falam, mas eu tenho alma. Claro, você tem alma, você não sabe que você tem uma alma? E aonde está a sua alma? Então, Deus, quando Deus nos criou, que Ele fez todas as coisas, né? Deus, lá em Gênesis, quem não leu Gênesis tem que ler Gênesis, lá Deus criou todas as coisas. Criou o céu, a terra, e o último foi quem? O homem. Então, quando Deus criou o homem, né, Adão, depois Ele criou a Eva, Ele criou um corpo, o nosso corpo. Então, Ele criou um corpo que, vamos e viemos, é maravilhoso. Se a gente pensar, né, eu sou fisioterapeuta de formação, então eu estudei muita parte da parte de corpo, então todos os órgãos, a gente estuda muito isso. E eu lembro que o primeiro ano de faculdade, a gente tinha aula de dissecação de cadáver. Então a gente pegava aqueles corpos, né, que ficavam no formol, e a gente aprendia os músculos, tudo, onde ficava, né? Então a gente pegava em cadáver mesmo. Para mim, o primeiro ano foi o pior de todos, né? Porque até acostumar com essa realidade de mexer com cadáver foi meio estranho, né? E até eu lembro que uma vez, nunca vou esquecer dessa parte, assim. Eu tava escolher um cadáver a gente sempre trabalhava em equipe. E aí o professor falava, aquela bancada é de fulano, fulano, fulano. Aí a gente ia lá, aquele cadáver era nosso pra gente estudar. E teve uma vez que o cadáver que tinham colocado pra gente era de uma mulher. Era um corpo de uma mulher. E aí a gente tava usando os braços, os músculos dos braços e tudo. E eu tava, né, usando os músculos das mãos, os tendões, tudo. E aí quando eu cheguei na mão desse cadáver, ela tinha um anelzinho. Ela tinha as unhas pintadas, ainda aparecia as unhas pintadas. E um anelzinho ainda tava no dedo dela. Sabe? O cadáver, quem nunca viu, né? Pra trabalhar, tudo preto, né? Fica assim, a carne preta, tudo. E ali eu parei naquele momento, eu contemplei aquele momento, assim. Eu falei, puxa vida, né? Foi uma vida, né? Aí fiquei imaginando quem era essa mulher, quem foi essa mulher, né? Deve ter sido mãe, né? Quantos filhos ela teve uma vida. E ela devia ser vaidosa, porque ela estava com o anelzinho ainda, a unha pintada, né? Aí fiquei imaginando isso. Mas só para descontrair aqui um pouquinho essa história, eu sempre lembro, assim, com muito carinho, né? Você vê, ela estava ali, era um corpo, né? Sem alma e sem espírito. E é onde nós vamos, né? Nós vamos um dia chegar a virar só um corpo, né? Nossa alma, nosso espírito não vão estar mais aqui. Então, quando Deus fez nós, o corpo, Ele fez maravilhosamente bem. Tudo funciona maravilhosamente bem. Se você começar a imaginar as nossas células, como funciona, tudo funciona perfeitamente, né? Tudo. Se você tem um órgão no seu corpo que não está funcionando bem, começa a descompensar tudo. Então, é maravilhoso como Deus nos fez. Tudo funciona direito. Assim, se você for pensar, nunca ninguém conseguiu criar uma perfeição nos nossos aparelhos, órgãos dos nossos órgãos, é tudo maravilhoso. Aí, quando eu falo que tem pessoas que não acreditam em Deus, olha para o corpo, olha as funcionalidades, como que funciona tudo, é tudo perfeito, é maravilhoso. Você está dormindo, você não está sentindo nada, você está respirando sozinho, seu coração está batendo enquanto você dorme. Olha que coisa maravilhosa, né? Então Deus fez esse corpo, né? Quando Ele criou Adão e Eva, que é maravilhoso. E quando a gente fica doente, acontece alguma coisa no nosso corpo, por exemplo, uma unha encravada, gente, é uma coisa assim, tão assim, né? Mas ter uma unha encravada, como dói, né? Então qualquer pedacinho do nosso corpo, se for machucado, nossa, dói demais. Então, aí a gente vê como a gente precisa de cada pedacinho do nosso corpo. Cada pedacinho tem sua função, né? Às vezes você corta um pedacinho daqui da unha e você acha que não vai fazer falta, pois dói. Você vê quando faz falta, quando tá doendo, você vai fazer as coisas, você sente o quanto é importante cada pedacinho do seu corpo, né? E o nosso corpo, conforme a gente vai
né, vivendo, ele vai também tendo cicatriz. A gente cai, corta, fica uma cicatriz. Então uma história, a sua história é também pautada com cicatrizes no corpo, né? Você deve ter várias cicatrizes aí, né, de quando era pequena, caiu, machucou, você lembra, né? E essas cicatrizes vão sendo, você vai acumulando essas cicatrizes do seu corpo, tá? Então você é um corpo. Então Deus criou o corpo, mas Deus não é corpo. Deus criou o seu corpo, mas Deus não é corpo. Isso é importante você entender, tá? E como que Deus iria se ligar ao homem? Como que ele ia ligar-se a nós, corpo, se ele não é corpo? Pensa um pouquinho. De que forma Deus iria se ligar a nós se ele não é corpo? O que Deus é? Deus é espírito. E ele, quando criou o homem, ele criou a alma. A alma que nós temos dentro de nós é um corpo invisível. Então, isso tem que estar bem claro. Então, nós temos o nosso corpo físico e nós temos a alma, que é um corpo invisível. O que é a alma, então? A alma é o nosso emocional, é a nossa mente, porque a gente vê, a gente enxerga a inteligência, a gente enxerga, não, a gente sabe que a gente tem inteligência, a gente enxerga as emoções que estão, né, dentro da nossa cabeça, a gente não enxerga. Então tudo que a gente não enxerga, mas nós temos dentro de nós, se chama alma. Então a alma é o nosso psique. Tá? Então fica bem claro isso. A nossa alma é o nosso psique, é o corpo invisível. A gente não vê, mas a gente tem dentro de nós. A nossa alma é o nosso aparelho intelectivo, que é os reflexos, os instintos, as emoções, o nosso emocional. Então tudo isso faz parte da nossa alma, ok? Ficou bem claro isso? Então nós temos esse aparelho emocional. Como a gente tem um aparelho digestivo, aparelho circulatório no corpo, a gente tem um aparelho emocional, que faz parte da nossa alma. Então a nossa inteligência, o nosso raciocínio, a nossa memória, a nossa atenção, é tudo desse corpo invisível, da nossa alma, faz parte da nossa alma. Os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas paixões estão na alma, estão nesse bloco da vida afetiva, tá? Então toda vez que você falar de emoções, você fala, opa, eu estou falando da minha alma, ok? E você não pode ver isso, né? Esse invisível, você não pode. Então corpo é soma e alma é psique, tá? Que a gente chama de cabeça, de cuca, né? A alma tá tão próxima do corpo que ela afeta o corpo. Então agora que eu vou entrar um pouquinho na questão, você vai entender o porquê que muitas pessoas têm problemas emocionais, vivem uma vida inteira guardando sentimentos, se machucando, né, sendo às vezes agredida emocionalmente, vivendo um relacionamento tóxico, e ali você vai vivendo e vai guardando, aquele peso em cima de você. Chega uma hora que, se você não cuidar, você fica doente. Por quê? Por que isso acontece? Porque o corpo está muito próximo à alma. Eles estão próximos. Então tudo que a sua alma vive, esse corpo invisível absorve, que é o seu órgão, né, intelectual, a sua mente, o seu inconsciente, tudo que vai ali registrando, vai acumulando, e como o corpo está ligado com a alma, o corpo vai sofrer. Chega uma hora que ele vai sofrer. Então por isso que a gente fala de reações psicossomáticas, porque o corpo é soma e a psique é a alma. Então, psicossomáticas, doenças psicossomáticas são doenças da alma. Elas dão no corpo, elas se expõem, expressa no corpo, como por exemplo, fibromialgia, doenças autoimunes, né? Como depressão, como ansiedade,
todas essas doenças que hoje todo mundo tá aí, né, a flor da pele, com um monte de doenças, alergias, doenças, irritação, intestino irritável, até sinusite, um monte de coisa que você pode vir a ter, porque foi a alma que foi adoecendo, e aí o seu corpo vai expor toda essa dor em alguma forma, em alguma doença. Quem aqui tem alguma reação no corpo que você não sabe de onde vem e que provavelmente você saiba que vem lá da sua dor de alma? Quem aqui? A depressão é a mais conhecida, né, gente? A depressão é uma doença da alma, né? Eu vou falar agora uma doença assim que é muito conhecida, que é o câncer. O câncer, muitas das vezes, tem a parte genética também, né? A gente não pode deixar de olhar, mas tem a epigenética, né? Mesmo que você tenha uma genética, se você não cuidar, você também vai... Você já traz uma genética, ainda você não cuida do seu emocional, você realmente... Aí você está pedindo para ter a doença. Mas se você cuida do emocional, se você se alimenta bem, você pode mudar essa genética. O câncer é a tristeza das células. É a tristeza das células. Qual o órgão que mais é atacado? Vamos ver se vocês sabem responder aqui para mim. Vamos ver se vocês estão espertas aí. Qual é o órgão que é mais atacado pelas emoções? Vocês dão conta de chutar aí? O que vocês acham? Qual o órgão que é mais influenciado pelas emoções? Que é o primeiro que normalmente a gente sente mais. Vocês têm essa noção? Qual é o órgão? O que mais a gente sente que dói, assim, quando a gente tá nervoso, ansioso, quando a gente passa por alguma coisa? Qual é o órgão que é primeiro que às vezes dói? Mas o principal órgão que mais todo mundo reclama é o estômago. O estômago é o mais atingido. Então, quando você passa por uma situação, dói o estômago, você fica com aquela coisa do estômago, dá ânsia de vômito. Agora eu vou contar uma experiência minha. A minha filha caiu à noite no banheiro. Eu tava quase dormindo, eu escutei um barulho horrível e eu fui ver, ela tava no banheiro, ela tinha que tomar banho tarde e ela chaveou a porta. E no que eu escutei o barulho, eu saí correndo e fui tentar abrir a porta, trancada a porta, e ela não respondia. Aí demorou assim alguns segundos, ela começou a gritar: "Mãe, mãe!" E foi assim um susto tão grande que eu levei, tão grande, ela desmaiou. Ela caiu, bateu a cabeça, desmaiou. E aí eu fui, né, eu levei um susto tão grande que na hora que eu tava tentando abrir a porta, não consegui, né? E quando eu consegui pedir para ela se acalmar e vir engatinhando e abrir a porta para mim, nesse tempo eu senti ânsia de vômito, eu senti vontade de desmaiar, eu fiquei suando, eu suava frio, eu senti muito mal-estar e eu fiquei lutando contra esses sintomas que vinham lá, né, do corpo. O corpo estava expondo o emocional. A descarga emocional, o susto foi tão grande que meu corpo logo reagiu, na hora. E aí ela abriu a porta, graças a Deus, deu tudo, sabe, o susto. E aí depois que ela abriu a porta, a gente foi pro quarto, eu deitei ela, e aí eu comecei ainda a passar mal. Eu achei que eu ia desmaiar, de tanto da descarga que foi dada, do emocional, descarregou no meu corpo. E aí o corpo reagiu. Eu tive diarreia. Quantas pessoas que recebem, às vezes, fica nervoso, tem diarreia? O intestino é o segundo órgão que mais mostra a somatização da emoção, né? Inclusive, as pessoas que têm muitos problemas familiares, provavelmente elas têm problemas de intestino irritável. Ou tem intestino preso ou muito solto, né? As pessoas que têm muitos problemas familiares, o intestino é um do órgão mais atingido, tá? Fibromialgia é aquelas pessoas que carregam o mundo nas costas, carregam muitas pessoas nas costas, não consegue falar, não expressa, não consegue pôr pra fora, e um dia ela percebe que não valeu a pena, que tudo que ela se esforçou, as pessoas foram embora e abandonaram ela. E aí o que ela tem? Uma fibromialgia, ela desenvolve uma doença psicossomática. Então cada história é um órgão que é atingido, né? Então, quando nós temos essa clareza de que a alma é esse corpo invisível e que a alma
ela está muito ligada com o corpo, por isso que o corpo adoece. Então, quando eu falo que se você está passando por uma situação emocional muito pesada, você está sofrendo emocionalmente, se você não tratar disso, se você não cuidar de você, você vai adoecer, você vai adoecer. Agora eu vou falar uma experiência minha, né? Porque eu estou aqui hoje falando para vocês, porque eu vivi muitas coisas, né? Então eu tenho experiência. Eu acho que nada mais autoridade a pessoa possa falar quando ela viveu. Eu desenvolvi começou uns 8 anos atrás. Eu comecei a desenvolver uma extrasístole. O que é uma extrasístole? É um batimento anormal do coração. É uma arritmia. É um tipo de arritmia. E eu comecei a desenvolver isso assim, muito leve, sempre visitei cardiologista para ver o que era isso. E assim, nunca aparecia nada nos exames. Os médicos falaram, olha, você tem uma extracístole pelo que você conta, mas aqui nos exames não aparece. Mas eu tinha. Aí até teve médicos que duvidaram de mim muitas vezes, falaram, você não tem nada. E como que eu não tenho? Eu sinto isso. É o batimento, às vezes, anormal do coração. E, gente, eu vivi uma vida, eu tive umas histórias passadas, né? Eu nunca cuidei disso, né? Eu tive uma morte de um irmão, uma morte trágica do meu único irmão aos 17 anos, né? Eu vivi num lar relativamente tóxico, assim. Meus pais, eles brigavam muito, então teve muitos traumas de infância, né? Sofri um abuso. Então eu tenho muitas coisas que eu carregava desde pequena, né? E foi uma juventude com muitos traumas e eu nunca tratei disso, nunca fui buscar, né? Minha mãe nunca me colocou numa terapia, nunca fui numa psicóloga e eu sempre achando que eu era a fortuna, né? Porque a gente se engana quanto a isso. Eu sou forte, eu vou superar. Quando meu irmão faleceu, foi uma morte trágica, ele morreu asfixiado no soja. E eu estava estudando em São Paulo, eu fui ver ele, né? Participei só do enterro, porque ele não foi enterrado na cidade onde eu morava, eu já estava estudando fora. Eu já voltei para estudar, meu pai já me mandou estudar de novo, e assim, eu não vivi o luto do meu irmão, porque eu era forte. E aí eu tinha que me fazer forte para os meus pais não ficarem sozinhos, porque só restava eu, então eu queria suprir a ausência do meu irmão, então eu sempre fui a fortuna. E uma hora o meu corpo reagiu. Então quando eu tinha uns 30 e poucos anos, aí quando eu tive filhos também, eu passei por uma síndrome do pânico, porque eu era fortuna, eu queria fazer acontecer, eu não cuidava de mim, eu só cuidava dos outros. Eu tive um filho atrás do outro, sempre trabalhando, sempre fazendo acontecer. A gente acha que dá conta. Só que uma hora o corpo vai pedir socorro. O teu corpo não aguenta. E aí quando eu tive uns quase 40 anos, eu comecei a desenvolver isso, essa extrasístole. E foram anos fazendo exames e buscando médicos e vendo o que era. E até que um dia eu achei um médico que sentou comigo e falou, André, você precisa tratar do seu emocional, que tem muita coisa aí dentro da sua alma que está aberta, as feridas estão abertas, você precisa tratar disso. Enquanto você não tratar disso, você não vai melhorar. E antes, os médicos anteriores me mandavam o quê? Pra quê? Me mandavam para psiquiatra para mim tomar antidepressivo, mas eu não estava depressiva, eu nunca tive depressiva. Eu tinha uma dor na alma que precisava ser curada, tratada. Várias feridas lá. E aí esse médico me abriu, assim. E aí eu fui buscar fazer terapia, tratar da minha alma, de todas as minhas dores, de todos os meus traumas, de tudo que um dia me feriu e que eu guardei e que eu não tratei daquilo. Assim como você trata de uma ferida no seu corpo, quando corta, ela cicatriza sozinha, às vezes precisa de ajuda. Às vezes o corte é tão fundo que você precisa dar pontos, você precisa de medicação, você precisa ajudar. O corpo, ele automaticamente, ele regenera. O nosso emocional também. Muitas vezes ele supera aquele trauma, mas muitas vezes ele não supera sozinho. E aí fica lá. Aquela dor, aquele trauma fica aberto lá. E aí você entra numa compulsão de repetição ali, naquela emoção. E aí você carrega uma vida, às vezes, com a rejeição,
aberta dentro de você, que você foi rejeitada, o abandono, você carrega uma vida que você foi abandonada, você não conseguiu superar aquilo, a sua alma não conseguiu sozinha. Então, por isso que nós temos que cuidar muito disso, porque uma hora o seu corpo vai reagir. E aí hoje, graças a Deus, né, eu tenho alguns sinais de extrasístole ainda, mas eu já sei que isso veio, né, foi um resquício que sobrou de algo que eu não tratei lá atrás. Mas hoje está tudo equilibrado, hoje eu vivo com isso perfeitamente, essa extracístole ficar mais forte. Então eu sei controlar, mas eu sei da onde que veio, sabe? Continuando então, aqui agora eu vou dar um exemplo para vocês entenderem bem o que é alma e corpo, tá? Então imagina aqui, ó, trouxe isso aqui para mostrar para vocês. Imagina, isso aqui é um pedestal, é um suporte aqui para fazer vídeos, gravar vídeos. Então imagine que isso aqui é o seu corpo, tá? Deus fez você, a imagem e semelhança dele é o seu corpo, ok? E aqui, ó, e essa parte aqui, ó, tenho 40 anos e tenho pavor de ouvir que sou forte. Não, nem é bom ouvir que você é forte, porque ninguém é forte. A gente é forte em Deus. Se você tiver Deus, mas Deus que tá na frente, né? Mas você sozinho não dá conta. Esse aqui, ó, é a alma. Então aqui é o nosso corpo, aqui é a nossa alma, ok? Então o nosso corpo está intimamente ligado com a nossa alma. Por isso que quando a alma está com problema, né? Está ferida, está magoada, está machucada, ela vai afetar o corpo, porque ela está ligada. Entenderam até aqui? Entenderam até aqui? Ouvi que sou forte a vida toda. Pois é, e essa palavra, as pessoas que te falaram isso provavelmente são pessoas que queriam te ajudar, mas isso nos engana, porque a gente tem que ser, né? A gente tem que olhar, mas por uma perspectiva em Deus, que nós somos fortes em Deus, porque só nós sozinhos não damos conta, não. Agora, quando nós estamos ligados em Deus, que nós vamos falar aqui disso, aí a gente consegue, tá bom? Mas quando não tem essa conexão com Deus, aí você cai. Então, o que acontece? Então, aqui é a alma, aqui é o corpo, certo? Aí, o que acontece? Deus, como Deus não é alma, Deus não é alma e Deus não é corpo. O que Deus é? Que eu já falei? Deus é espírito. Então, Deus, quando nos criou o corpo e nos deu a alma, para estar conectado conosco, com a gente, como que ele poderia se conectar com a gente se ele não é corpo e se ele não é alma e se ele é espírito? Então, o que Deus fez? Deus nos deu um espírito. Então, aqui, ó, esse aqui vamos dizer que é o espírito. Então, Deus nos deu um espírito, tá? Então agora, o homem tem um espírito, tem uma alma e tem um corpo. Quando ele criou o homem, o Adão e depois a Eva, ele deu um espírito para eles. Para quê? Para se conectar com o Espírito Santo de Deus. Então, Deus é espírito e ele se conectaria com a gente através desse espírito que ele nos deu. Ok? Até aqui? Ok. Só que o que aconteceu com Adão e Eva? O que aconteceu? Eles comeram do fruto proibido. Eles comeram do fruto e o que aconteceu? Quando eles comeram o fruto, entrou o pecado e matou esse espírito que conectava com Deus. Esse espírito que Deus deu para o homem morreu. Estava morto em seus delitos, morto. Então aqui habitou o pecado no homem e matou o espírito, ok? Até aqui. O que aconteceu então? O homem viveu sem o espírito ligado, ele viveu no pecado. No pecado. Então todo mundo sabe essa parte, né? Que o homem viveu em pecado até que Deus mandou quem? Para nos resgatar desse pecado, da morte do espírito. Quem que Deus mandou? Jesus Cristo. Então quando Jesus, que ele foi homem e Deus, né? Ele é 100% Deus, 100% homem. Quando Deus mandou o seu Filho, Jesus Cristo, aqui na Terra,
para nos resgatar da morte desse espírito, para nos resgatar desse pecado e vivificar o espírito, dar de novo vida ao espírito. Então isso que Jesus veio fazer aqui. Então quando ele veio e morreu por você e por mim, aqui, o que ele fez com a morte do espírito? Enterrou. Por isso que tem aquele hino, né? Ô morte, onde estás, morte? Onde estás? É lindo esse hino. Porque ele enterrou a morte. Porque ele ressuscitou no terceiro dia. Então, não existe mais morte. Através de Jesus. Então, Jesus deu vida ao espírito. Então, o que acontece hoje? As pessoas que aceitam Jesus, as pessoas que entendem isso, que aceitam Jesus, o seu Salvador, ela dá vida a esse espírito de novo dentro de você. Então, o seu espírito não está mais morto, ele está vivo quando você aceita Jesus. E é através desse espírito que você se conecta ao Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus, ele se conecta com você através desse Espírito que agora está vivo. Que você, quando você aceita Jesus Cristo na sua vida, quando você aceita Jesus na sua vida. Entende? E aí, através desse Espírito vivo, é que esse Espírito vai nutrir a sua alma. Vai nutrir a sua alma, vai dar vida para a sua alma, vai ajudar a viver a sua alma, a ser uma alma viva. Só que uma coisa que eu não falei aqui para vocês, que é muito importante, eu pulei essa parte, vou voltar. Vocês já entenderam aqui, né, gente? Deixa eu baixar aqui. Que essa alma, quando você não está com o espírito vivo, essa alma, quando o espírito morreu, né, que Adão e Eva fizeram lá o pecado, né? Comeram lá, colocaram o pecado no mundo. Esse espírito morreu, que era que se ligava a Deus. Quando esse espírito morreu, a alma ficou o quê? A alma virou carnal. A alma virou carnal. E o que é uma alma carnal? É uma alma do mundo, né? Então, é uma alma que não tem vida. Então ela gosta das coisas do mundo. Então tudo que é ruim do mundo carnal, a alma se alimenta. Entende? Então, as coisas mundanas, tudo de ruim, essa alma, ela se alimentava disso. Porque a nossa alma, ela é mundana, ela é dirigida pelas coisas do mundo. Tá? Então a alma, vamos colocar assim, a alma é uma vira-lata, ela gosta de tudo que é do mundo, essa nossa alma. Você é assim, eu sou assim, porque o pecado está em nós, né? Então essa alma, por isso que às vezes, quando Paulo fala lá, não lembro qual que é, acho que é em Romanos 7:24, né? Acho que é Romanos, que Paulo fala, né, que ele tem um espinho na carne, né, que tudo que eu não quero eu faço e tudo que eu quero eu não faço, né? A gente é assim, a gente tem muitas coisas que a gente não quer, mas a alma, né, quer fazer as coisas erradas. Você não quer mentir, você mente. Você não quer trair, você trai a outra pessoa. Você não quer fazer a coisa errada, você faz. Quantas coisas a gente, todos os dias, às vezes a gente não quer fazer certas coisas, mas a sua alma quer, porque a sua alma é mundana, ela é do mundo, entende? Entende porque é tão difícil a gente conseguir fazer as coisas não deixar de fazer as coisas do mundo. Você, assim, por dentro você queria ser uma pessoa assim santa, mas você não consegue. Por quê? Porque você tem essa alma, entende? Então, olha como é complexo tudo isso, né? Então, a alma, ela gosta tudo o que não está em Deus. Tudo que não está em Deus, sua alma gosta. Tá? Aí vem aquelas pessoas que são viciadas em um monte de coisa, não conseguem largar, vício em cigarro, vício em bebida, vício em pornografia. Eu já conheci várias pessoas, né? Muitos casamentos destruídos porque existe o vício da pornografia,
quantos vícios, né? Quantas coisas ruins, porque as pessoas têm essa alma mundana, essa alma do mundo. Quando a gente entende que nós temos essa alma mundana e quando a gente aceita esse espírito vivificado que Jesus trouxe, que Deus mandou através de Jesus, aí esse espírito vai conectar a nossa alma com o nosso corpo e com Deus. Então não tem como você conseguir nascer de novo se você não tiver esse espírito, se você não receber esse Espírito Santo dentro de você através de Jesus. Entendeu? Então aqui você tem o Espírito de novo, que você vai receber, o Espírito Santo de Deus através desse Espírito que foi Jesus, que vivificou ele porque ele estava morto. Então tem que aceitar Jesus. Sem Jesus você não consegue se conectar com o Espírito Santo de Deus. Não tem como. Não tem como. Então quem não acredita em Jesus, quem não se rende a Jesus, quem não entrega a sua vida a Jesus, está com o seu espírito morto. E o Espírito é que comanda a tua alma e teu corpo. Então a tua alma é mundana, sem o espírito sem o teu espírito estar vivo, não tem como conectar com o Espírito de Deus. Então Deus só se comunica com você através do Espírito que está em você, que Deus já te deu, mas que foi resgatado por Jesus Cristo. Entende? Deu para entender, gente? É um pouquinho complexo tudo isso, mas vocês entenderam agora que nós somos corpo, alma e espírito? Então são coisas diferentes. Porque as pessoas confundem, acham que alma é espírito. Não. Alma não é espírito. Alma é um corpo invisível que você tem. É a sua mente, é o seu psique. Tá? Então, se você tá ligado com Deus através do seu espírito vivificado por Jesus Cristo, aí sim você consegue ter essa conexão. E aí Deus faz a transformação da sua alma e do seu corpo através dessa conexão. Então é preciso você estar conectado, é preciso você ativar esse espírito através de Jesus Cristo. E aí você tem vida e vida em abundância. E vida em abundância. Por isso que eu, como terapeuta, sou cristã, eu sempre falo muito que não adianta eu tratar das suas dores emocionais, porque a gente consegue lá no inconsciente reprocessar tudo isso, essas dores, esses traumas, sim, eu consigo melhorar isso em você, mas se você não estiver conectada com o teu espírito vivo com Deus, não adianta a gente só dissolver essas emoções, melhorar a sua alma, né? Melhorar essas emoções, se depois não tiver uma continuidade, não tiver o porquê de tudo isso. Porque se você vai ficar morta, continuar morta. Entende? Então é muito importante entender isso. Então você precisa tratar da sua alma através de curar isso que já passou na sua vida, para não deixar seu corpo adoecer, mas o mais importante é a tua conexão através do seu espírito com o Espírito do Senhor, de Deus. Aí sim você vai realmente ser uma pessoa plena, feliz, ter um propósito de vida, você vai achar o sentido da vida, o sentido de tudo e sentir essa felicidade que emana, que excede todo entendimento. Deus é tão maravilhoso, né, que Ele nos resgatou, né, desse espírito morto, né, Ele nos resgatou através de Jesus na cruz, Ele nos resgatou. Olha como Ele mandou seu Filho para nos resgatar, para nos dar vida de novo nesse espírito, senão nós estávamos até hoje distante de Deus. Então olha que maravilhoso, né? Então Ele deu mais uma chance para nós, então a gente tem que ser grato todos os dias por isso. E as pessoas que não estão com esse espírito, que não aceitam esse Jesus, não tem essa conexão. E aí leva uma vida sem sentido. Sabe as pessoas que falam, eu sinto um vazio dentro de mim, eu sinto um vazio. É isso, é falta dessa conexão com o Espírito de Deus. O teu espírito tá
morto. Você precisa vivificar isso, você precisa ativar esse espírito dentro de você através de Jesus. A hora que você aceitar Jesus dentro da sua vida, a tua vida vai mudar totalmente. Tudo vai mudar. Mas você precisa estar aberta, você precisa se dispor. Ai, mas como que eu faço isso? Eu aceito Jesus, eu creio em Jesus, eu creio em Deus, mas eu não consigo. Aí entra as disciplinas espirituais, que é outro papo. É outro papo. Aí a gente precisa ter constância, a gente precisa praticar. Aí tem a prática, que nada adianta você saber se você não pratica, né? Quando você aprendeu a ler e escrever, quantos cadernos de caligrafia você teve que preencher para você ficar com a letra bonita? Você aprender a ler e escrever. Quantos cadernos de caligrafia? Você precisa praticar. Vida espiritual é prática. Você tem que ter esse relacionamento íntimo com Deus. E, gente, eu vou falar para vocês, é tão maravilhoso. É tão maravilhoso esse relacionamento com Deus íntimo. Ele ouve tudo, todas as suas orações, todas as suas angústias, tudo Ele ouve, Ele responde. Ele responde. O que falta é você ter essa intimidade, entregar realmente para Ele, sabe? Ter esse relacionamento íntimo. Você tem relacionamento íntimo com tantas pessoas. Com tantas pessoas você se doa, você faz, acontece. E com o teu Deus você não tem tempo de relacionar, você não tem tempo para orar, você não tem tempo para conversar, você não tem para ler a Bíblia, você não tem tempo para Ele. Como você quer ter um relacionamento com Deus? E eu já fui essa pessoa, por isso que eu tô falando, eu já fui essa pessoa e hoje eu vivo um relacionamento íntimo com Deus. E Ele me traz tanta paz, Ele me traz tantas coisas boas, que eu tô aqui compartilhando com vocês, porque é uma das coisas que Ele me falou. Vai e fala do meu amor por você, do que eu já fiz por você, pelo teu relacionamento íntimo comigo. Eu preciso falar disso. Como que eu vou guardar isso pra mim? Eu não posso, porque eu tô deixando de outras pessoas sentirem o que eu sinto, fazerem o que eu faço e buscar mais pessoas. Só mesmo a conexão com Deus pode nos dar verdadeira paz. Não existe outra, gente, não existe, não é em remédio, não é em pessoas, não é em lugares, não é o dinheiro, não é. Eu já quis ser muito rica na minha vida, sabe? Muito, mas hoje eu sou muito grata pela vida simples que eu tenho. Eu sou muito feliz, muito feliz. Eu tenho uma vida simples, mas eu sou muito feliz. Nossa, como eu sou feliz. Todos os dias eu agradeço, porque nunca me faltou comida, nunca me faltou nada. Eu gostaria de poder viajar mais, gostaria de, às vezes, ir em lugares, mas tá tudo bem. Eu não sou infeliz porque eu não posso certas coisas, eu não sou infeliz porque eu não posso comprar aquela bolsa, aquela roupa. Não, eu sou feliz do jeito que eu sou, porque eu sei que a coisa mais preciosa é receber esse amor de Deus. Isso me basta, isso me basta. Quando você entende isso, acaba todas as suas frustrações. E eu vou deixar aqui para vocês dois versículos para vocês lerem aí, que eu não deu tempo de eu ler para vocês, que é Jó, capítulo 2, versículo 38, tá falando sobre a alma, né, para vocês entenderem da alma. Jó, capítulo 2, versículo 38, Provérbios 20 e 27, leiam também, Provérbios 20 e 27, até Provérbios 20 e 27 tá aqui, ó. Vou ler pra vocês bem rapidinho pra gente encerrar, tá? O que fala no Provérbios 20 e 27? Fala assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Então vamos orar. Feche seus olhos, por favor. Pai, te rendemos graça por esse momento. Obrigada, Senhor, por toda a palavra que foi dita, proferida aqui, que veio de Ti. Obrigada pelas pessoas que participaram. Obrigada pelas pessoas que estão assistindo agora gravada também. Que o Senhor abençoe cada uma delas. Que o Senhor possa trazer o refrigério na alma. Foi estudado hoje sobre corpo, alma e espírito. E que a alma dessas pessoas seja leve. Que agora elas entendam que
a nossa alma, ela precisa estar conectada ao Espírito. E o Espírito, ele está conectado, o nosso Espírito tem que estar conectado com o Espírito Santo de Deus. Que hoje seja um dia de paz, de muita tranquilidade, de boas notícias para todas essas pessoas que estiveram aqui comigo, Senhor. O Senhor abençoe cada uma delas e que guarde de todo o mal. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Foi assim, acho que hoje foi uma das lives assim que mais acho que Deus falou com você, né? Então, se você não assistiu, assista de novo para você entender o que é corpo, alma e espírito, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. E amanhã estarei aqui de novo com mais palavras de Deus para você, para sua vida. Tchau, fui!